aqui o assunto do 8º ano, os números reais, certo? Professora Aline. Os números reais, a gente tem, ele é subdividido em outros grupos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os números naturais. Antes de eu falar sobre os números naturais, ele é dividido em números naturais, inteiros, racionais e irracionais, certo? Os números naturais são os números que usamos quando precisamos contar, né? O que a gente aprendeu a vida toda. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 15, número 20, são os números que a gente aprendeu durante a vida toda. Os números são todos os números inteiros não negativos. O que significa isso? Os números naturais são os números positivos, certo? Ele está dizendo que não são negativos. Então, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Quando ele vem com esse asterístico aqui, significa que não pode o 0. Não é o 0 do 10, nem o 0 do 20. É este 0 aqui, ó. Esse 0 não pode contar, certo? Então, quem são os números naturais? O 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Os números naturais com asterisco não pode entrar o 0. Agora nós vamos para os números inteiros. Quem são os números inteiros? São os números positivos e os números negativos, ok? Os números inteiros, ele é dado pela letra Z, certo? Você já sabe porque eu expliquei isso na sala de aula. O que significa aqui Z com positivo? Significa inteiros com não negativo, ou seja, são os inteiros, mas eles não entram os negativos. Ele vai entrar somente o quê? Os positivos, ó, Z positivo, inteiro positivo. E os inteiros, o quê? Negativos. Inteiros, os negativos. Observam que ele não entrou os positivos. Às vezes, o que eu estou falando está batendo diferente do que está escrito, mas vamos pensar um pouquinho. Inteiros não negativos. Pode entrar o negativo? Não. Inteiros não positivos. Pode entrar os positivos? Não. Então, por isso que é inteiro com menos e inteiro com mais. Inteiros não negativos. Não pode entrar quem? Os negativos. Aqui nós temos só os positivos. Só que também não pode entrar quem? O 0, certo? Que é chamado de nulo. Os inteiros não positivos, então não pode entrar os positivos e também não vai entrar quem? O 0. Então nós temos aqui os inteiros negativos sem o 0, certo? Eu gostei muito desse desenho, que ele vai representar os números racionais. Eu acho que uma figura, uma imagem, ela equivale muito mais do que eu ficar explicando ou colocando várias explicações aqui escrita. O que está acontecendo aqui? Ele está mostrando para vocês os números naturais, que são os números somente positivos, os números inteiros. O que são esses números inteiros? Ele colocou os negativos aqui, mas também entra os positivos. E quem são os números racionais? São os números decimais e os números com fração. Observa que esse vermelho, ele vai pegar todos os números, tanto daqui quanto de dentro. Então, significa que os números racionais são os números positivos, negativos, fração e decimal. Os números racionais. Finito. O que é finito? Ele é um número que tem fim. 2,252. 2 inteiros e 252 milésimos, certo? Observa que essa conta, ela teve um fim, então ela é um número racional. Observa que essa conta aqui, 2,25, 25, 25, então sucessivamente ele vai repetir o quê? O 25. Ele é um número que infinito. E ele tem período. Qual é o período aqui? O 25. O 25 está se repetindo várias vezes. Nós chamamos de uma dízima periódica. E isso faz parte dos números
racionais. E quando ele não tem um período, ou seja, ele não fica se repetindo como aqui, ele é o quê? Ele não é racional. Então, se ele não é racional, ele é o quê? Irracional. Aqui nós temos os números irracionais, que são as raízes inexatas. É isso mesmo, a raiz quadrada de 2 não é uma raiz exata. Observa que este número aqui acima, onde estou apontando, ela não vai ter várias dízimas. Ela não vai se repetir, não vai ter períodos, então é irracional. Observe que a raiz cúbica de 5 e a raiz quadrada de 8 também é um número irracional. Aqui nós temos aqui o π, né? Que eu já expliquei para vocês como é que se acha esse π. Observa que eles não têm períodos, os períodos não se repetem, então ele é irracional. Aqui também, ó, eles não se repetem, também é um número irracional. Eu fiz aí eu achei pronto na internet e coloquei aí para vocês verem, para vocês conseguirem entender através desse desenho. Os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Então, quem são os números racionais? São os números que têm fração, são os números que têm naturais, são os números que têm inteiro, certo? O racional, ele pega todos esses números aqui, certo? E o número racional é o outro conjuntinho aqui, ó. São o π, as raízes quadradas não exatas. Observam que esses aqui estão dentro do quê? Dos números reais. Eu, sem querer, na hora de fazer, eu peguei e cortei o R, mas aqui a gente dá para entender que são os números reais, certo? Então, esses conjuntos estão dentro do conjunto dos números reais. A próxima aula, a gente vai aprender sobre intervalos, certo? Sobre a representação dos intervalos. Então, isso aqui, na próxima aula eu vou estar explicando para vocês como é que é intervalo aberto, intervalo fechado, e é isso aí, ok? Espero que vocês consigam entender bastante esse vídeo. Qualquer dúvida, possa estar mandando a mensagem para a escola, para o WhatsApp do colégio, o colégio vai estar entrando em contato comigo. Muito obrigado!